Estamos de volta com Impressões, hoje entrevistando o professor Damião Ramos Cavalcante, que é presidente da Fundação Casa de José Américo. No bloco anterior, nós falamos um pouco sobre a sua infância, os primeiros estudos, mas o senhor, apesar de ter frequentado o internato, colégios religiosos, o senhor acabou decidindo fazer carreira como filósofo. Aliás, a opção de você fazer carreira se aplica à filosofia, mas a sua opção pela graduação foi inicialmente pela filosofia. Não era opção, porque esse curso, quando eu saí daqui para estudar na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e morar no famoso Pio Brasileiro, Pio Brasiliano, né, sei do endereço, Via Aurélia 527. Então, era um curso já estruturado para quem estava em seminário. Fazer filosofia e depois teologia. Né? Então, uns iam para lá só para fazer teologia, né? E às vezes iam até para fazer outros cursos, mas dentro do direito canônico, dentro de matérias pertinentes à área dogmática da igreja. E essa parte de filosofia, poucos iam para fazer lá na Gregoriana. Mas existia o curso lá de filosofia. Eu me lembro muito bem, com a participação de 83 nações. Né? Então era uma manifestação de relativismo cultural exuberante na maneira de falar, na maneira de vestir. E o curso já era predestinado, ir lá para fazer curso de filosofia. No entanto, dada a minha formação humanística dentro do próprio seminário, até as últimas séries do clássico e do científico em linguagem daqui de fora, lá dizia do primeiro ao sexto ano, era uma formação que me induzia à escolha de filosofia. A gente começa a ler no seminário e ouvir citações de filósofos a partir logo cedo. E eu fui nesse intuito, e por isso mesmo é que era uma ideia já amadurecida dentro da minha opção, que não era tão livre, né? Mas era direcionada. Direcionada, mas se tornou uma boa opção. Ainda hoje eu me alegro, me contento muito de ter estudado e me dedicado à filosofia. Durante esse período no seminário, o senhor pensou em ser padre? Aliás, vai para seminário, não é pensando, é para ser padre. Né? É para ser padre. Né? O tempo foi passando e acredito que quando realmente chegou um determinado momento, antes mesmo até de fazer teologia, embora que eu tenha lido muito sobre coisas de teologia, ainda hoje pesquiso, porque é importante que o estudante estude não aquilo que está no curso, mas além daquilo que está no seu curso. Não é? E isso me foi ensinado muito por um grande reitor que teve aqui o seminário daqui, o padre Luiz Gonzaga Fernandes, e que foi bispo de Campina depois. Né? Foi primeiro lá em Espírito Santo, em Colatina, depois em Campina Grande, e morreu com câncer de pulmão, e hoje é sepultado na Catedral de Campina Grande. Ele me ensinou muito essa ideia de que o estudo tem que ser uma coisa permanente e perene. Por quê? Porque tudo que a gente estuda é pouco. É pouco. Ele me colocou essa filosofia na cabeça, né? E depois que mesmo foi muito bem acentuada por Sócrates, né? Ele, que era um sábio, sabia que não sabia de nada. E é isso mesmo, à medida que se sabe, se tem esse convencimento de que a gente sabe muito pouco. Então, nisso aí, e a filosofia me esclareceu muito isso na minha vida. E quando e a fundamentação de outras coisas, na área do direito, na área da história, na área da matemática, na área da literatura, entendeu? A filosofia é um curso fundamental. É por isso que a gente diz que é fundamento. E eu ensinei isso na universidade, fundamentos filosóficos da educação, fundamentos filosóficos da história, fundamentos filosóficos da matemática. Mostra
essa pedra angular que é a filosofia na área do conhecimento. E quando é que o senhor soube que não seria padre e decidiu fazer uma outra opção? A vida nos ensina isso e nos põe em caminho para tomar a decisão, né? A gente vê com a exigência do celibato, eu percebi que eu não estava preparado e decidido a honrar essa promessa que se faz à igreja para ser padre. Eu disse, bem, se eu não posso, eu não posso, não é? E ainda hoje eu acho que o celibato é uma exigência desnecessária para aquele que quer ser um padre, um sacerdote. E deveria ter as duas opções. Quem quer, como qualquer uma pessoa daqui tem, né? Quer casar, não quer, né? Se não quer, fique solteiro. Deve ser uma opção e não uma obrigação. E não uma obrigação de não casar, né? De não casar. Então, eu sou por essa opção. Acho que a igreja um dia, quando estiver mais preparada e tiver maior lucidez das pessoas que decidem este assunto, vão por esse caminho. Vão por esse caminho. E foi nesse momento, estando lá em Roma, que eu conversei muito com o bispo o arcebispo daqui, que era o Dom José Maria Pires, né? Sim. E verifiquei, e ele me disse uma frase que para mim que foi lapidar, e eu a tenho sempre em apreço, que se pode propagar o evangelho sem ser padre, sem ser sacerdote, na sua vida profissional de leigo. E é isso que eu faço. Eu acredito que eu tenho uma conduta que é tentando trilhar justamente uma formação cristã, na formação cristã. Tá aí, os meus escritos são impregnados dessa ideia, como também a minha voz em sala de aula, onde eu falo, existe sempre esse pensamento cristão, do humanismo cristão, não é? Que eu acho que é o maior, até hoje, pensamento transformador da história da humanidade. Depois da filosofia, o senhor fez novamente uma outra graduação, dessa vez Direito. Aqui eu já era chefe de gabinete da Universidade Federal da Paraíba, no reitorado de José Jackson. Já tinha sido da Secretaria de Educação e fui lá a convite dele para ser da Universidade Federal da Paraíba. E então eu aproveitei as noites e as madrugadas, já que o tempo todo era empregado a essa parte funcional da chefia de gabinete, para fazer o curso de Direito. E também é um outro curso que amadurece muito o cidadão no conhecimento dos direitos, das leis, não é? E onde existe abuso, onde existe a oportunidade de conquista do direito, não é? De luta pelo direito. O curso é muito esclarecedor nesse assunto. E também, no dia a dia, as questões e questiúnculos que acontecem e nos indagam como deve ser na área do direito. Então, a gente tem uma certa luz. Eu digo, aqueles que fazem o curso de Direito. E durante a sua passagem pela capital federal, Brasília, o senhor também exerceu um cargo lá. Qual foi a principal realização dessa época? Quem estava já lá trabalhando com o ministro Murilo Ringo era Everaldo Lucena, um grande amigo que me conhecia, e inclusive do meu trabalho junto ao Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, e também no próprio Conselho Universitário e na reitoria. Então, ele indicou meu nome, lembrou meu nome ao Murilo Ringo, que é mineiro, para um cargo de superintendente da FAI, da Fundação de Assistência ao Estudante, que foi fechada pelo Fernando Henrique Cardoso, né? E hoje todos os programas, que são programas, inclusive, da Constituição, chamam programas complementares da educação, que estão na Constituição brasileira, então, foram transferidos para o FNDE hoje. E lá, o que é que eu fiz de importante? Eu, na superintendência, eu fiz um trabalho muito bom, já que eu coordenava todas as REFAIs, representação da FAI em cada estado. Depois, trabalhei com o Everaldo na descentralização dos programas da FAI. A FAI, por exemplo, ao comprar fubá para merenda escolar, o fubá para Paraíba,
vinha de um moinho lá em Curitiba, por exemplo, atrás da escola. E o pior, as escolas do Paraná recebiam de São Paulo este fubá, iam para um lugar central, que era em São Paulo, para ser todo redistribuído para o Brasil. Então, tudo isso foi acabado com a descentralização. Então, os moinhos da Paraíba começaram a vender do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Ceará, vender fubá diretamente à merenda escolar no próprio estado. E ainda mais ao alcance de pequenos municípios, a participação de pessoas que pescavam ou colhiam frutas, etc., venderem no seu próprio município a merenda escolar, o fruto da terra. Então, esse aí eu achei um trabalho extraordinário. Houve uma certa perseguição das grandes empresas, né, que vendiam merendas, milhões e milhões de merenda à FAI, para serem estocadas inicialmente em São Paulo, que se revoltaram com essa determinação. Mas tivemos o apoio não só do ministro, mas sobretudo do grande presidente Itamar Franco. O outro assunto é que olhando a Constituição, vi que havia lá transporte escolar mencionado, mas não havia sido implementado. Então fui a Everaldo Lucena, ele disse, então vamos fazer, disse, vamos. E nós fizemos o projeto, né? Ele me nomeou me designou para fazer o projeto. O projeto foi entregue a um deputado federal, através do Ministério da Educação, foi aprovado por unanimidade e hoje é esse PNT, Programa Nacional de Transporte Escolar. Eu me sinto orgulhoso quando vejo um ônibus transportando crianças para a escola. E fico muito triste quando vejo crianças sendo transportadas em Pau de Arara. Nós vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos saber mais sobre a trajetória profissional do professor Damião Ramos Cavalcante e também a chegada dele à Fundação Casa de José Américo.